E se o deserto que você está vivendo não for abandono, mas preparação? E se Deus não estiver tentando tirar você da dor, mas formar você dentro dela? Jesus não foi poupado do deserto. Ele foi conduzido a ele. E tudo mudou depois que ele saiu de lá. A narrativa do deserto de Jesus não começa com sofrimento, começa com aprovação. Logo após ser batizado, ao sair das águas do Jordão, uma voz ecoa dos céus: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Antes de qualquer milagre, antes de qualquer sermão, antes de qualquer multidão. Mas o que acontece imediatamente depois dessa declaração de amor? O Espírito o conduz ao deserto. Não foi o diabo quem teve a primeira iniciativa. Foi Deus quem permitiu o cenário. O deserto não foi um acidente. Foi parte do processo. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, lemos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. No Evangelho de Marcos, o texto diz que o Espírito o impeliu ao deserto. Por que Deus conduziria o próprio Filho a um lugar de escassez, silêncio e confronto? Porque talvez o maior erro que cometemos seja achar que Deus mede o amor dele pela ausência de desertos. E se o deserto for, na verdade, o selo da filiação, o deserto na Bíblia nunca é apenas um lugar geográfico, é um território espiritual. Foi no deserto que Israel aprendeu dependência. Foi no deserto que Moisés foi quebrado antes de liderar. Foi no deserto que Davi aprendeu a confiar antes de reinar. E foi no deserto que Jesus enfrentou aquilo que todos nós enfrentamos: fome, solidão, dúvida e tentação. 40 dias e 40 noites sem pão, sem aplausos, sem plateia, apenas o silêncio. Então o tentador se aproxima, e as tentações não eram apenas sobre pão, eram sobre identidade. Se és filho de Deus, o ataque não foi contra o poder de Jesus, foi contra quem ele era. Porque se o inimigo pode fazer você duvidar da sua identidade, ele não precisa impedir o seu propósito. No deserto, o diabo oferece atalhos: transformar pedras em pão, pular do pináculo do templo, receber reinos sem cruz. Sempre há um atalho. Sempre há uma proposta de glória sem processo. Mas Jesus responde com a palavra. Ele não argumenta com emoção, ele responde com convicção. O deserto revela o que está dentro de você. Deus não removeu Jesus do deserto quando a fome começou. O primeiro dia não trouxe mensageiros divinos. O firmamento calou-se, entendendo que o silêncio também prepara. Talvez você esteja esperando que Deus tire você da situação, mas e se Ele estiver usando exatamente essa situação para forjar algo eterno dentro de você? O deserto não é punição, é preparação. Se essa mensagem está falando com você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e escreva nos comentários uma palavra que defina o seu deserto hoje. Quando você declara, você começa a transformar. Agora continue comigo, porque o deserto muda completamente a forma como você enxerga o seu processo. O texto diz que, após resistir às tentações, o diabo o deixou, e então anjos vieram e o serviram. Deus não tirou Jesus do deserto. Deus o sustentou no deserto, e quando o processo terminou, veio a honra. No Evangelho de Lucas, lemos que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Ele entrou no deserto cheio do Espírito, mas saiu do deserto no poder do Espírito. No deserto você descobre quem você é. Depois do deserto, o mundo descobre. Foi após o deserto que começaram os milagres. Foi após o deserto que os enfermos foram curados. Foi após o deserto que as multidões o seguiram. A honra não veio antes da prova, veio depois. O deserto não foi o fim da história, foi a fornalha da identidade. Deus não estava tentando destruir Jesus, estava consolidando sua missão. E talvez Deus não esteja tentando machucar você. Talvez Ele esteja consolidando sua fé. Jesus venceu no deserto usando a palavra, citando as Escrituras. Ele não reagiu com sentimentos, mas com fundamento. O deserto revela se você é guiado por emoções ou por convicções. Se Deus permite o deserto, Ele já preparou a honra depois dele. A pergunta é: você está disposto a permanecer fiel até que o processo termine? Talvez o seu deserto seja financeiro, emocional, espiritual ou um silêncio que parece interminável. Mas o deserto não define seu destino,
ele define sua estrutura. Sem o deserto, a identidade fica superficial. Sem o deserto, o caráter fica frágil. Sem o deserto, a fé não cria raízes. Jesus não saiu do deserto ressentido. Saiu fortalecido. Não saiu reclamando do silêncio. Saiu carregando autoridade. O deserto que hoje parece atraso pode ser, na verdade, alinhamento. Deus não removeu o filho da prova. Ele confiou no que havia colocado dentro dele. Se Deus permite que você atravesse, é porque há algo dentro de você que ainda não foi totalmente revelado. Não amaldiçoe o deserto. Aprenda nele, porque a honra que vem depois dele não é superficial, é legítima, madura e inabalável. Se você está no deserto hoje, respire. O silêncio não significa ausência. A escassez não significa rejeição. A prova não significa abandono. O mesmo Deus que conduziu Jesus ao deserto foi o Deus que o sustentou nele e o exaltou depois dele. Permaneça. O deserto não é o seu fim, é o seu processo. E quando você sair dele, não será apenas alguém que sobreviveu, será alguém preparado. Nos vemos no próximo caminho. Que a sua fé floresça, mesmo onde não há água.